Vamos falar um pouco mais sobre as musas. A gente sempre volta para elas, né? Vamos pensar um pouco sobre aquela apresentação delas para o Hesíodo, que está na Teogonia, né? Sim. Pastores agrestes, vis infâmias e ventres só. Sabemos muitas mentiras dizer, símis aos fatos. E sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações. Elas falam dos homens e elas falam delas. Elas em contraposição aos homens, né? Elas dizem que sabem dizer mentiras, símis aos fatos, e sabem dizer verdades quando querem. O Jacinto Brandão aponta para esse sabem, que aparece 2 vezes, né? Que elas sabem dizer mentiras, símis aos fatos, e sabem, quando querem, proferir verdades. Esse saber dizer a verdade, saber dizer a mentira, o conhecer a verdade e o conhecer a mentira, esse é o diferencial dos deuses em relação aos homens. Os deuses, dos deuses, você pode pensar, os deuses não mentem, né? Se eles estão, um sinal deles é inequívoco, um sinal que eu veja, ou que eu sonhe, ou quando eu estou acordado e acontece, né, na Ilíada, um herói tem a presença de um deus ali falando com ele, né? Nós pressupomos que os deuses não mentem. Só que isso não se verifica. Não se verifica, e não é só no mundo grego, mas também não se verifica, por exemplo, no mundo judaico-cristão. Existem outras divindades, né, além de Deus. E as outras divindades, no mundo judaico-cristão, elas são, no mundo judaico, né, elas são mentirosas. E no mundo grego, você tem em Homero manifestações divinas que são mentirosas, que comunicam o falso. Um exemplo que eu posso dar, que o Brandão dá, e é o mais fácil da gente pensar, é o sonho enganoso que Zeus mandou para o Agamemnon, né? Dizendo para ele que naquele dia eles iriam tomar Troia finalmente. Então os deuses eles não se caracterizam por dizer a verdade, mas como as musas explicitam aqui, eles se caracterizam por saber o que é a verdade e o que é a mentira. E quando elas dizem verdade ou quando elas dizem mentira, elas o fazem com discernimento. Elas fazem não por ignorância. Ao contrário dos homens, né? Teve até um vídeo, um dos vídeos anteriores, em que nós falamos de como os homens dizem o falso, muitas vezes pensando que estão dizendo o verdadeiro. Eles dizem o falso involuntariamente. Tá, tem que dizer o falso voluntariamente, mas também dizer o falso involuntariamente. Porque os homens não é dado conhecer tudo, né?
Você pode até chamar a falsidade voluntária de mentira e a falsidade involuntária de erro, né? Também tem os homens pretendem, quando eles pretendem dizer a verdade, eles podem dizer verdade ou falsidade involuntariamente, né? Os homens não podem conhecer exatamente o que eles falam. Os deuses sim, os deuses conhecem tudo e eles sabem quando estão dizendo verdade e mentira. Então, o que as musas, quando aparecem por Hesíodo, ensinam a ele? O discurso verdadeiro? Não. Elas ensinam para ele um belo discurso. Ele aponta isso. Essa é uma característica das musas, o belo discurso. Além de terem um controle do discurso delas, controle do logos, dizendo verdade ou mentira voluntariamente, o discurso delas é belo. Ele é ordenado. Ele não causa o mal-estar da desordem, que a desordem causa, né? E elas ensinam isso para o Hesíodo e ele afirma ter aprendido isso com elas. E uma coisa que o Jacinto aponta é que o discurso delas é múltiplo. Pelo menos aqui na Teogonia. Após Hesíodo ter se dirigido a elas, em primeira pessoa, pedindo um discurso ordenado, elas fazem no início um hino, louvor aos deuses, e mais adiante na Teogonia elas fazem um discurso genealógico. Elas falam do surgimento das divindades primordiais e das linhagens dessas divindades. Olha só como isso está aqui na Teogonia. Olha, eia, pelas musas comecemos. Elas, a Zeus Pai, Ineando, alegram o grande espírito no Olimpo, dizendo o presente, o futuro e o passado, vozes aliando. Elas aliam as vozes delas, né, que elas são muitas, numa única voz, Ineando Zeus, contando o passado, o presente e o futuro dele. Infatigável flui o som das bocas, suave. Brilha o palácio do Pai. Olha, quando elas falam, brilha o palácio do Pai. A fala, ela é glorificadora. E ao glorificar, faz com que ganhe o ser, o palácio. Brilha o palácio do Pai, Zeus troante, quando a voz lirial das deusas espalha-se. Ecoa a cabeça do Olimpo nevado e o palácio dos imortais. Aqui, ó.
No começo e fim do canto, eneiam as deusas, o mais forte dos deuses e o maior em poder. Então elas é um hino glorificador de Zeus. Mais adiante, olha como muda, né? Elas passam a fazer catálogos, fazer sequências de gerações. Aqui, sim, bem primeiro nasceu Caos, depois também Terra de amplo seio, de todos sede e resvalado sempre, dos imortais que tem a cabeça do Olimpo nevado, e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias. E Eros, o mais belo entre deuses imortais, solta membros dos deuses todos e dos homens todos, ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. Então, primeiro, Caos, que primeiro nasceu, depois primeiro nasceu Terra, depois nasceu Tártaro, então Caos, Terra, Tártaro, abaixo da Terra, e ao outro lado da Terra, Eros. Esses são os 4 deuses primordiais: Caos, Terra, Tártaro e Eros. Agora começam as linhagens. Do Caos nasceu Erebus e Noite. A Noite teve seus filhos. A Terra pariu o céu. Também pariu o mar. Aí começam as linhagens. O Brandão ele está querendo apontar como os hinos das musas são múltiplos. Tá bom? Por hoje é só. Obrigado.